João Pessoa, 1928. Em pouco tempo, seriam conhecidos os primeiros passos daquele que foi uma das figuras políticas de maior destaque na história da Paraíba, Humberto Lucena. Humberto Menino era uma criança afável, muito amigo dos seus irmãos, dos seus colegas, mas ele era diferente sob um aspecto. Ele já tinha a tendência para a política. Ele não brincava de jogo de futebol, ele não brincava de bola de gude, ele não jogava voleibol, ele só gostava de brincar para fazer discurso. No liceu, fez o primeiro grau e o curso clássico, obtendo as maiores notas da turma. Ali fez amizades que perduraram por toda a vida. Eu, naquela época, já tinha muita admiração. Eu aprendi a gostar de Humberto pela aproximação, pela irmandade, né, que ele criou. Ele criou isso para mim, a irmandade. E, a partir daí, eu comecei a admirar o estudante Humberto Coutinho de Lucena. Depois dos tempos universitários no curso de Direito em Recife, Humberto Lucena retorna à Paraíba e ganha seu primeiro emprego, em 1944, na Rádio Tabajara. Ele foi um estudante aplicado, muito dedicado aos estudos, gostava muito de ler, gostava de discursar em casa e onde ele tivesse a oportunidade. Humberto Lucena foi escolhido para apresentar o noticiário da guerra. E isso aí, para ele, foi pouco. Ele achava que isso seria pouco. Só que a atenção do povo paraibano, a atenção do povo do Nordeste estava toda ligada à guerra. E ele tornou-se o locutor que as pessoas esperavam, porque o noticiário da guerra era apresentado com exclusividade aqui na Tabajara. E adivinha quem era o locutor? Humberto Lucena. Em 45, quando Getúlio cai, os partidos se organizam. A UDN fica exatamente com a classe média alta, não é? Ligada ao brigadeiro Eduardo Gomes. O Partido Comunista vai seguir o seu caminho, ligado a Prestes, que havia sido libertado da prisão. E o outro grupo é exatamente o grupo a que pertence Humberto Lucena, que vai ser o embrião do PSD. O PSD, que era um partido fraco, ganha um movimento estudantil forte, por causa exatamente da presença desse grupo que tinha acesso à Rádio Tabajara. Como estudante, ele já fazia parte, na época existia a ala, como se fosse a ala de juventude hoje de um partido, tinha a ala do jovem do PSD, e ele era presidente dessa ala. Ele foi candidato a deputado logo em seguida, se elegendo na primeira disputa em que ele entrou. Humberto, na década de 50, ele era deputado estadual e foi deputado por 2 vezes. Se elegeu a primeira em 1952, a segunda em 1954. Nessa época era líder estudantil e nutri uma admiração pelo Humberto, pelos seus pronunciamentos na Assembleia Legislativa, e isso me entusiasmou a admirá-lo. Eu taquigrafava os discursos, não só dele, como dos outros deputados, fazia as correções dos discursos dele. Eu sou cantora, e ele sabia disso. E nas festas que nós íamos, onde eu estivesse, ele chegava e dizia: Ieda, canta aquela música para mim, e eu cantava. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Eleito deputado federal em 59, Humberto Lucena segue na Câmara por 3 mandatos consecutivos e perde a eleição ao Senado em 1970. Humberto deixou de ser candidato a deputado federal, onde ele tinha uma reeleição certa, para ser candidato a senador com um mínimo de possibilidade. Mas o que ele queria demonstrar com aquele gesto
é que o seu partido, o PMDB, estava vivo. Um espírito conciliador, um homem sem ambições desmedidas. 4 vezes ele renunciou. Ser governador como candidato natural do seu partido e de outros que faziam coligação, para não dividir o antigo PSD e depois o MDB. Lucena é eleito senador em 78. Reeleito por mais 2 mandatos, exerce a presidência da casa mais de uma vez. Era tão bom conciliador e era tão bom articulador que foi 2 vezes presidente do Senado. E nas 2 vezes deu, vamos dizer, um show de coordenação com os senadores. Não tínhamos problemas absolutamente nenhum. Em 93, 94, ele se tornou o presidente do Senado Federal. Teve uma gestão onde ele conviveu com momentos difíceis e dramáticos para a história do Brasil, pois em 92 houve a renúncia do presidente Fernando Collor de Mello e o seu julgamento, e em 93, quando ele foi presidente do Senado e do Congresso, é que aconteceu a CPI do orçamento. Humberto Lucena era um mestre da paciência e da tolerância política. Foi sempre um lutador incansável pela democracia, pela distribuição de renda, pelo desenvolvimento econômico do país e do Nordeste. Qualidades que tão bem marcaram seus 2 mandatos como presidente do Congresso Nacional. Sempre fui adversário político de Humberto. Agora, posso lhe dizer que tivemos um tratamento honroso e respeitoso. Isso me deixa à vontade para dizer que se trata de um grande político brasileiro, do nosso estado, a Paraíba, e que honrou muito o Senado Federal. Foi uma época muito proveitosa para o Senado. E os servidores do Senado como um todo, todos eles, da época em que o presidente Humberto Lucena exerceu o mandato, todos eles adoram o senador Humberto. O senador Humberto Lucena chegava ali sempre na hora certa, no início da sessão, ali por volta das 14h30, e se sentava ali no seu lugar e ficava observando o que se passava no plenário e dando uma parte, e sempre uma pessoa que parece que estava em constante reflexão sobre a vida do país e sobre a sua Paraíba, que ele tanto amou. Ele se preocupava com a saúde, se preocupava com as dificuldades, se preocupava com as questões pessoais dos companheiros de partido e ajudava, fazia questão de colaborar. Humberto era uma pessoa extremamente afetiva e ele tinha nos seus correligionários não apenas aliados políticos, mas amigos pessoais. Era uma figura humana, uma personalidade muito amena, muito afável, um homem que fez dentro dessa casa grandes amizades e que teve também uma função importante, porque ele presidiu a casa várias vezes, ele gostava da casa. Um autêntico paraibano, ele gostava muito de sua terra, do povo, e também essa luta contra as injustiças sociais, que ele se preocupava demais. Ele mesmo, presidente do Senado, sempre abria um espaço para atender a gente, para dar atenção aos políticos dos pequenos municípios, dos grandes municípios, de todos os políticos da Paraíba que procuravam, todos os representantes do povo da Paraíba que procuravam. Ele realmente estava lá em Brasília representando o povo da Paraíba, representando a Paraíba. Ele era realmente um padrinho dos escritores, dos grandes e dos menores como eu, porque ele tinha um lado intelectual muito bom e também tinha uma veia poética. Ele fazia versos, que nós temos aí registrados, paródias. Ele fez uma paródia com A Noite do Meu Bem, uma coisa linda. Hoje, quero das rosas todo o seu perfume e quero do mundo todo o seu ciúme para cantar saudades do meu bem. Hoje, quero a tristeza das flores murchando e quero a angústia das que estão chamando para cantar saudades do meu bem. Quero a poesia das folhas caindo e quero o adeus dos que estão partindo para cantar saudades do meu bem. Aí,
quando este bem começar a voltar, eu já nem sei se terei para lhe dar toda a alegria que eu tenha no olhar. Foi um pai maravilhoso, marido nem se fala, que eu passei 49 anos casada com ele, eu já teria uns 50 e pouco, né? E sempre muito, apesar de ser muito ocupado, mas sempre dava muita atenção na família. Foi um companheiro sensacional. Ele era sempre muito presente, então essa recordação que eu tenho dele, assim, de uma pessoa sempre presente com os netos, então a grande alegria da vida dele foi com a chegada dos netos. Foi uma pessoa realmente, um pai maravilhoso, um amigo maravilhoso e um político maravilhoso. Ele mandou fazer aqui um catálogo, uma coisa qualquer, sem um calendário, sem maior expressão na gráfica, e o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba cassou o mandato dele. E foi uma anistia que o Congresso, por unanimidade, fez, devolvendo o mandato. Nos doía muito ver um homem como Humberto Lucena ser cassado por causa de um calendário. E eu não queria que na história política do Brasil esse calendário existisse. Esse dia foi riscado. O adversário acusou a ele de estar fazendo campanha política, né? E não era, porque ele não era nem candidato a senador. Ele não teve o espaço suficiente para se defender na época, né? Isso foi muito triste. Deixou a nós, companheiros de partido, de Senado naquela ocasião, uma lição admirável, de que mesmo diante das adversidades, ele sabia se comportar com a maior dignidade, com a maior firmeza, com a maior coerência e com a maior decisão. Ele sofreu muito e eu acho que ali, ele começou a morrer ali, com essa fase dos calendários. Humberto Lucena morreu no dia 13 de abril de 98, vítima de problemas cardíacos. Seu corpo foi velado no Salão Negro do Congresso e depois no Palácio da Redenção, em João Pessoa. Muito amado, porque o velório do senador Humberto Lucena foi uma demonstração disso. Do aeroporto ao Palácio da Redenção, todas as ruas dessa cidade estavam lotadas de pessoas. Nesse dia é que eu tive a certeza ainda maior que não era só respeito, não. Tinha um grande amor do paraibano, da Paraíba, por Humberto Lucena. Pelos bons serviços que ele prestou ao Estado, eu acho que ele é realmente um filho que a Paraíba se orgulha ainda hoje. Deus tem um período para cada um de nós. Eu acho que Deus deu a vida a ele, que era preciso para ele se completar aqui na Terra. Muita saudade, que ele era muito amigo. Foi um homem íntegro, um homem justo, um homem conciliador, um político que viveu para a política e para a sua família, e que ele seja visto como ele realmente foi, um grande craque da política.